Agora, a gente precisa renderizar os próximos 15 Pokémons quando a barra de rolagem estiver perto do final. Ou seja, quando o usuário rolar até o final dessa página, pouco antes do final, os próximos 15 Pokémons precisam ser exibidos na tela. Para fazer isso, a gente vai vir aqui na Handle Page Loaded, a gente vai criar uma função chamada Handle Next Pokémons Render. Ou seja, essa função vai ser responsável por lidar com a próxima renderização dos Pokémons. Então vou vir aqui acima e declarar a Handle Next Pokémons Render, que vai ser uma função. Para renderizar os próximos 15 Pokémons na tela, a gente vai observar esse último Pokémon da lista. Ou seja, quando a página é carregada, os 15 Pokémons vão ser carregados, o último Pokémon está lá embaixo. E quando a página for rolada aqui para baixo, quando esse último Pokémon da lista estiver cruzando a tela, como está acontecendo aqui agora, ele acabou de cruzar a tela, os 15 próximos Pokémons precisam ser buscados e renderizados. E para observar esse último Pokémon aqui da lista, a gente vai usar uma API do navegador chamada Intersection Observer. Quando você vai precisar usar a Intersection Observer? Você vai precisar usar a Intersection Observer quando você precisar fazer uma ação quando um determinado elemento da página se torna visível para o usuário. No caso, o elemento que a gente quer observar quando se torna visível para o usuário é o último Pokémon aqui da lista. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um observador de um elemento. Então aqui dentro da Handle Next Pokémons Render, você pode declarar uma const Pokémons Observer, que recebe new e a invocação de Intersection Observer. Feito isso, agora que a gente criou esse observador, você precisa especificar para ele qual elemento você quer observar. Como que você especifica isso? Você faz Pokémons Observer.observe e você passa o elemento que você quer observar aqui como argumento do observe. Como a gente precisa observar esse último Pokémon da lista, eu vou vir aqui acima e declarar uma const last Pokémon, que recebe document.querySelector. Eu vou pegar aqui no HTML o data.js dessa UL, porque eu quero selecionar essa UL. Então vou colocar esse seletor aqui. E logo em seguida, como essa expressão vai retornar a referência da UL no DOM, eu vou encadear que eu quero obter dessa UL o last child, ou seja, o último filho dessa UL. Feito isso, eu vou referenciar last Pokémon como argumento da invocação do observe. Agora, a gente precisa especificar o que deve acontecer quando o elemento que está sendo observado, que é o último Pokémon, estiver próximo de ser exibido na tela. Ou seja, o que deve acontecer quando o último Pokémon estiver próximo de ser exibido na tela, que no caso é o que vai acontecer quando o scroll, a rolagem até o fim da página acontecer. E para especificar o que deve acontecer quando o último Pokémon estiver próximo de ser exibido na tela, você precisa inserir uma função como argumento do Intersection Observer. É nessa função que você vai executar a ação que deve ser executada quando o elemento que está sendo observado se torna visível na tela. Essa função recebe um parâmetro que pode ser chamado de Elements. Esse parâmetro Elements é sempre um array no qual os itens correspondem aos elementos que estão sendo observados. Como a gente está observando só o último Pokémon, esse parâmetro Elements vai receber um array que contém um objeto que corresponde ao último Pokémon. Agora, aqui dentro da função, a gente precisa especificar que a gente só quer executar uma ação quando o elemento que a gente estiver observando estiver visível na tela. E para especificar isso, a gente vai fazer o seguinte: if not elements colchete 0 ponto is intersecting. E aqui dentro desse if, a gente só vai executar um return. E logo abaixo do if, a gente pode exibir no console executa uma ação quando o elemento está visível. O que significa isso aqui? Intersecting, aqui nesse contexto, significa cruzar ou atravessar o limite da tela. Então o que a gente está dizendo aqui?
A gente está dizendo que elements 0, ou seja, o primeiro item, e no caso o único item do array elements, que é o último Pokémon, se ele não estiver cruzando a tela, a gente quer fazer nada. Então esse return aqui dentro do if vai ser executado e nada abaixo do if vai ser executado. Porém, se essa expressão resultar em false, significa que o elemento está cruzando a tela, está visível, então o código abaixo do if vai ser executado. Vamos ver isso em ação? A gente vai salvar, e se você rolar a tela até o final, quando o 15º Pokémon começa a aparecer na tela, o console.log abaixo do if foi executado. Só para eliminar essa sintaxe de colchete zero aqui, a gente pode fazer um destructing aqui nesse parâmetro elements e chamar esse item do destructing de last Pokémon. E aqui, ao invés de usar elements colchete zero, a gente usa last Pokémon. O resultado, se você testar, vai ser absolutamente o mesmo, mas agora o código ficou um pouquinho mais legível. Observa que eu estou no final da rolagem da tela, mas a partir do momento que eu subir essa rolagem e fazer o último Pokémon cruzar a tela novamente, o código abaixo do if foi executado pela segunda vez. Isso acontece porque toda vez que o elemento atravessa a tela, o código abaixo do if é executado. E a gente não quer isso. Esse código só pode ser executado uma única vez, porque se ele for executado várias vezes como está acontecendo aqui, toda vez que o elemento cruzar a tela, mais 15 Pokémons vão ser renderizados na tela, e não é isso que a gente quer. A gente quer que uma única vez, quando esse último Pokémon da lista aparece na tela, os próximos 15 Pokémon sejam buscados e renderizados, e se esse tipo de coisa do Pokémon ficar cruzando a tela novamente acontecer, a gente quer fazer mais nada. Então, para fazer com que o código abaixo do if seja executado uma única vez, que vai ser a primeira vez que o Pokémon cruzar a tela, a gente precisa desobservar esse último Pokémon depois que esse código foi executado. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, existem dois passos que a gente precisa fazer para isso acontecer. O primeiro passo é declarar o parâmetro observer. Esse parâmetro armazena o próprio observer que está observando o elemento. Depois de declarar esse parâmetro observer, a gente precisa desobservar o último Pokémon. E para fazer isso, aqui embaixo eu vou inserir observer.unobserve, que recebe last Pokémon.target. Esse ponto target é uma referência do elemento que está sendo observado, que é o último Pokémon. Ou seja, o observer vai desobservar o último Pokémon. Só para a gente visualizar isso no console, nesse console.log aqui acima, eu vou inserir last Pokémon, o parâmetro last Pokémon.target. E aqui abaixo do unobserve, eu vou inserir uma string desobservou última LI, que corresponde ao último Pokémon. Feito isso, eu vou recarregar a página e se a gente vier aqui embaixo, no último Pokémon, esse console.log que exibe o último Pokémon foi executado, unobserve foi executado e em seguida desobservou última LI também foi executada. Ou seja, a ação que eu quero executar, que está aqui abaixo do if, foi executada uma vez e agora se a gente subir e descer o cruzamento do último Pokémon na tela, a gente vê que o elemento realmente foi desobservado. Ou seja, agora o código abaixo do if só está sendo executado uma única vez. Nosso próximo passo é obter, já que a gente está observando quando o último Pokémon cruza a tela e executando uma ação quando isso acontece e executando essa ação uma única vez, nosso próximo passo é obter os próximos 15 Pokémons. A gente está obtendo até o Pokémon 15, então agora a gente precisa obter os Pokémons 16 a 30. Só que observa que se a gente fizer, eu vou remover esse primeiro console daqui, e se depois do unobserve a gente invocar a getPokémons, que lembrando, é essa função que a gente criou anteriormente que busca os Pokémons. Se a gente invocar a getPokémons, aqui a gente precisa do await, porque ela é uma função assíncrona. E como a gente está usando o await, essa função precisa ser async. Se a gente invocar essa função e exibir no console os Pokémons que ela retornou, então eu vou exibir no console Pokémons, observa que a gente tem um problema, porque a gente vai obter
os primeiros 15 pokémons novamente. E não é isso que a gente quer que os próximos 15 pokémons, ou seja, 16º a 30º, sejam obtidos. Então só para fazer funcionar, e depois a gente melhora, mas só para fazer funcionar, a gente vai fazer uma solução temporária que é a seguinte: a gente vai repetir essa URL, só que modificando o offset. Então, por enquanto, a getPokemons vai receber um parâmetro URL, a gente vai referenciar esse parâmetro URL aqui, a invocação da getPokemons, quando a página é carregada, vai receber a URL que a gente acabou de recortar, e a invocação da getPokemons, que está dentro do Observer, vai receber essa mesma URL, só que com o offset recebendo 15. Porque lembrando, esse parâmetro offset, ele traz os 15 próximos pokémons quando ele é incrementado de 15 em 15. Olha só, aqui a gente tem o JSON, aqui o offset está em 0, e se a gente colocar offset em 15, os próximos 15 pokémons que a gente quer são obtidos. Ou seja, o 16º pokémon até o 30º pokémon, se você estiver fazendo limit 15 e offset 15 dessa vez. E novamente, essa repetição de URLs que a gente está fazendo aqui é uma solução temporária, só para a gente fazer funcionar primeiro. Daqui a pouco isso vai ser refatorado. Então, se a gente testar agora, quando a gente rola até o fim da página, os próximos 15 Pokémon são obtidos, 16º até 30º. Então, agora que a gente está obtendo esses Pokémons, a gente precisa renderizar eles na tela. E a gente já tem uma função que renderiza os Pokémons. Essa função recebe os Pokémons como parâmetro, ela cria e adiciona as LIs dos Pokémons no Fragment, e aqui no final ela inclui o Fragment na UL. Então, para renderizar esses novos 15 Pokémons na tela, você pode vir aqui e invocar Render Pokémons. Feito isso, quando a gente... ele atualizou porque o elemento já está visível, né? Vamos dar um refresh nessa página. E quando você rola a tela até o final, o 16º Pokémon até o 30º é renderizado. Qual que é o próximo problema que a gente precisa resolver? O problema é que, ao chegar no último Pokémon da lista novamente, nada acontece. E o desejado é que os próximos 15 Pokémon sejam obtidos e renderizados quando esse 30º Pokémon aparece, ele cruza a tela. Então, para fazer isso, uma primeira coisa que a gente vai fazer, antes de incrementar essa URL de forma dinâmica, para que o offset seja incrementado de 15 em 15 aqui, a gente vai abstrair, vai isolar em uma função essas duas linhas, porque elas vão ser necessárias daqui a pouco, porque a cada vez que a barra de rolagem for para o final, a gente vai precisar executar essa ação de pegar o último Pokémon na UL, e observar ele. Então, a gente vai isolar essa lógica em uma função que a gente vai chamar de Observe Last Pokémon. Ela vai ser uma função que recebe essas linhas, que a gente vai copiar e colar aqui, e ela vai fazer exatamente o que o nome dela diz que faz. Ela vai selecionar o último Pokémon e observar ele. Como aqui dentro dessa função Pokémon's Observer está sendo usado, eu vou fazer esse valor ser recebido aqui nesse parâmetro, e ao invés dessas duas linhas aqui embaixo, a gente vai invocar Observe Last Pokémon, passando Pokémon Observer como argumento. Feito isso, para observar o 30º Pokémon, que no caso vai ser o último Pokémon da lista depois dessa invocação, a gente vai invocar aqui abaixo de Render Pokémons a Observe Last Pokémon. Só que obviamente se a gente só fizer isso e rolar até o fim da página, a cada rolagem até o fim da página, os Pokémons buscados e renderizados vão ser 16º a 30º. Como que a gente faz para isso não acontecer? A solução é incrementar o offset de 15 em 15 de forma dinâmica, para que a cada rolagem até o fim da página, os próximos 15 Pokémon sejam obtidos. Então, uma forma de incrementar esse offset de forma dinâmica de 15 em 15 é o seguinte: a gente vai remover essas URLs como argumento da getPokemons nas duas invocações dessa função. Aqui na getPokemons, a gente também pode remover esse parâmetro URL. A gente vai passar essa URL hardcoded aqui, só que dessa vez a gente pode ter aqui acima da função getPokemons uma const limit que recebe 15 e uma let offset que vai ser iniciada com 0. E aqui nessa URL, ao invés dela ter o valor de limit e de offset fixos,
a gente vai transformar essa string em uma template string que contém uma interpolação de limit e a gente vai fazer offset receber uma interpolação de offset. Então agora os valores de limit e offset estão vindo dessa const e dessa let. E para incrementar de forma dinâmica esse offset a cada invocação da getPokemons, aqui abaixo, antes de retornar os Pokémons, a gente pode dizer que offset recebe o valor que ela já tem somado a limit. Vamos pensar no que vai acontecer aqui. Olha só, na primeira vez que essa função getPokemons foi executada, limit vai estar armazenando 15, offset vai estar armazenando 0, então essa URL vai conter o limit de 0, o limit de 15 e offset contendo 0. Isso vai resultar nos primeiros 15 Pokémons, certo? E aí, depois que toda essa operação foi executada, essa linha vai fazer offset receber tudo que ela já tem, então offset recebe o valor que ela já tem, que é 0, mais o valor de limit, que é 15. 0 mais 15 é 15, então a offset vai armazenar 15 nessa primeira execução da função getPokemons. Quando a função getPokemons for executada pela segunda vez, o que vai acontecer? Limit vai continuar armazenando 15, offset vai armazenar o valor que ela recebeu na execução passada, que é 15. Essa URL dessa vez vai ter esse offset armazenando 15, então os Pokémons dessa URL com offset 15 e limit 15 vão ser buscados, que são os Pokémons 16 a 30. E aí, depois de toda essa operação, a offset vai receber o valor que ela já tem, que é 15, mais o valor de limit, que é 15. Então, offset, aqui no finalzinho da execução dessa função, vai armazenar 30. E essa mesma lógica vai se repetir a cada vez que a função getPokemons for invocada. Ou seja, agora o offset dessa URL está sendo incrementado de forma dinâmica a cada invocação da getPokemons de 15 em 15. E isso faz com que a cada invocação dela, ela traga os próximos 15 Pokémons. Vamos testar? Se a gente for aqui na aplicação e rolar a tela até o final, 16º até o 30º Pokémon são trazidos, 31º até o 45º são trazidos e assim por diante até que os 150 Pokémons sejam buscados e renderizados aqui na tela, beleza? Só que tem um problema que vai acontecer, olha só. Aqui nesse momento, os 150 Pokémons já estão renderizados e quando a gente chega no final dessa rolagem, a gente vê que zoou o plantão aqui, né? Tanto na renderização quanto aqui no console, a gente vê que várias imagens não foram obtidas, começando a partir da imagem 151. Porque aqui na nossa pasta, a gente tem só os Pokémons clássicos, ou seja, os 150 primeiros Pokémons. Então a gente precisa limitar esses requests para que eles busquem até os 150 Pokémons. Isso é, se esse offset for igual a 150, a gente não quer executar requests. Como que a gente pode fazer isso? Olha só, aqui na handleNextPokemonsRender, antes da invocação da função getPokemons, a gente pode dizer que if offset, e aqui a gente tem acesso a essa letOffset, porque ela está declarada na raiz do documento. Se offset for igual a 150, a gente não quer que esse código aqui abaixo seja lido. Então, a gente vai executar um return dentro desse if. E aí a getPokemons não vai ser invocada tentando buscar Pokémons além dos 150. Esse if precisa estar aqui dentro da handleNextPokemonRender, porque se a gente colocar ele aqui dentro da getPokemons, por exemplo, quando o if for executado, essa função vai retornar undefined, porque aquele if contém um return dentro dele, que está retornando nenhum valor, e quando uma função não retorna valor em JavaScript, por baixo dos panos ela retorna undefined, e aí os lugares que dependem do retorno de getPokemons receberiam undefined e isso quebraria o código. É por isso que aquele if precisa estar aqui dentro da handleNextPokemonRender, beleza? Vamos testar novamente? Se agora, aqui na aplicação, a gente rolar para obter os 150 Pokémons, quando o último Pokémon é obtido,
A gente pode tentar rolar para baixo aqui e nada vai acontecer, porque nenhum request está sendo feito para pegar pokémons além dos 150. E olha só, se você subir essa aplicação em produção em uma URL pública, provavelmente a primeira vez que você acessar essa aplicação, ou seu usuário acessar, os próximos pokémons demorem um pouquinho a ser obtidos e renderizados aqui na tela. Então, para evitar isso, a gente pode fazer com que o request seja feito antes do Pokémon que está sendo observado de fato cruzar a tela. Isso pode ser feito através de uma margem que a gente pode aplicar aqui na tela. Se, por exemplo, a gente aplicar uma margem de 100 pixels, isso significa que 100 pixels antes do Pokémon cruzar a tela, cruzar esse limite da tela, 100 pixels antes, a gente já vai executar o request para obter e renderizar os próximos 15 Pokémons. Como que isso pode ser feito? Essa invocação da Intersection Observer pode receber como segundo argumento um objeto. Esse objeto pode conter uma propriedade chamada rootMargin, que recebe uma string com o valor da margem em pixels que você quer configurar. E aqui a gente pode ser bem generoso e colocar, por exemplo, 500 pixels. Isso quer dizer que o request para os próximos 15 Pokémons vai ser executado quando o último Pokémon estiver a 500 pixels de distância do limite inferior aqui da tela. Então, agora, observa que a barra de rolagem ela vai mudar de tamanho bem mais rápido e bem antes do último Pokémon cruzar o limite inferior da tela. Olha só. Aqui ele acabou de fazer o segundo request, e assim sucessivamente, até que todos os 150 Pokémon sejam obtidos. Então é interessante a gente setar essa margem para fazer esses requests antes da rolagem até o final da tela. E com isso a gente evita que o usuário chegue até o final da rolagem e pareça que os 15 próximos Pokémons não estão sendo buscados, ou que nada está acontecendo na aplicação. É por isso que é interessante setar essa margem aqui.